Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai falar de uma história que acompanha Oruntura, um guerreiro habilidoso que é expulso do grupo de heróis pelo seu amigo de infância chamado Oliver, que o critica por ser um faz-tudo. Sem especialização, rejeitado e desanimado, Orun parte para se provar como um aventureiro solo, determinado a se tornar o melhor faz-tudo para proteger seus amigos e lutar contra a injustiça, contra todas as injustiças que ele encontrar pelo caminho. Ele parte para se tornar esse aventureiro que quer ser um faz-tudo melhor para todo mundo, né? O melhor faz-tudo de todos. E esse episódio tá demais e eu estou falando de Pau pra Toda Obra, mestre de nada, expulso do grupo de heróis. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Ouro estava na base do clã que a Selma fazia parte, né, para discutir como seria feita aquela expedição educacional que ele foi pedido para ele participar, né, pro labirinto. Mas antes vemos que a Selma tinha relatado para o mestre do clã que o próprio Ouro ele tinha sido expulso pelo grupo dos heróis, né, tinha sido expulso do grupo, né. Eles acabam discutindo sobre isso. E ele tinha falado como iria ajudar nessa expedição. O próprio Orun acaba falando como que ele iria ajudar nessa expedição. No dia seguinte ele aparece no ponto de encontro marcado, né, no ponto de encontro que foi determinado pela Selma, e acaba vendo vendo as pessoas que estavam ali, né, vendo todos os estudantes que estavam ali. A Selma acaba aparecendo com a sua irmã Sofia, que estava perguntando algumas coisas para o Orun, e ele elogia a roupa que ela estava usando, né? Mas a Selma tinha ficado brava, pois ela era uma irmã super protetora. E Sofia tinha perguntado onde ele estava morando agora. Por quê? Porque antes ele morava na mansão do grupo dos heróis, né? O grupo dos heróis tinha uma casa, tudo mais, uma base em si, e ele morava lá junto com todos. Mas como ele foi expulso do grupo, ele teve que abandonar aquela casa. E agora ele estava dormindo em uma hospedaria qualquer. E com isso a Selma acaba falando com ela, e quando se aproximam da área onde os outros estudantes estavam, né, ela acaba apresentando as outras pessoas que seriam os acompanhantes também. E quando ela se dirige para começar a falar com os alunos, ela se dirige para os alunos e começa a falar, ela fala que eles teriam a presença de alguém que fazia no passado, fazia parte do grupo dos heróis. E ele fala que não queria ter essa fama de herói, pois ele usava essa fama, essa coisa, para levar o status da loja do seu avô. Mas ela fala que estava tudo bem, que ela não ligava para isso. Naquele momento, ele é colocado para ficar com o time 10. Que tinha a Sofia, que era a irmã da Selma, mas tinham outras duas pessoas, né? Tinha um garoto que era muito exibido, que ele se achava demais. Queria alcançar o nível da irmã da Sofia, no caso é a Selma, e uma outra que não usava armadura, mas era do tipo defensora. E mesmo sendo uma defensora, ela não usava armadura, todo mundo falou isso pra ela. É a Sofia, que era do tipo que ficava no suporte, ela sempre ficava um pouco atrás e não partia pra briga, né? E a garota que era defensora acaba perguntando algumas coisas, porque ele tinha abandonado o grupo dos heróis, mas ele não queria comentar sobre aquilo, ele só queria ajudar eles a avançarem. Quando eles estavam de costas, né, eles estavam avançando, alguns lobos apareceram atrás dele, só que o próprio Orun, ele tinha colocado armadilhas dentro daquele labirinto, né, e acaba eliminando aqueles lobos, aqueles monstros, e quando ele termina a missão, ele acaba falando do pessoal do time 10, e que a garota que era defensora causava uma certa preocupação nele. Por quê? Porque como ela era uma defensora, ela tinha que ter escudo, tinha que ter armadura e tudo mais, mas ela não tinha, né? Ela só desviava, ela era do tipo que só desviava, do tipo que só ficava desviando. Então, né? Depois ele fala também do garoto que era muito exibido e tudo mais, né? Mas a Selma fala que ela tinha melhorado, a garota que não usava armadura, não usava escudo e tudo mais, desde quando ela tinha entrado na escolinha ali de aventureiros e tudo mais.
E isso preocupa ainda mais o Ouro, e ele acaba indo para a hospedaria para dormir, né? Porque já estava escurecendo e tudo mais. Quando ele acorda, acaba vendo um jornal dizendo que o grupo dos heróis estavam com um novo encantador, que é uma nova pessoa que ficaria no suporte para eles. E isso tinha mexido com ele, mas ele fica preocupado com os alunos que ele estava ajudando nessa expedição ao labirinto educacional, essa expedição educacional ao labirinto que ele estava ajudando. E ele acaba indo, né? Ele acaba indo lá pro ponto de encontro de novo. E a Luna, que também é uma amiga de infância dele e do Oliver, né, do Oron e do Oliver, acaba aparecendo. Ela tinha saído por um tempo para fazer não sei o que alguém da família dela estava precisando. Então ela foi fazer essa viagem para sua terra natal. E aí, quando ela volta, ela tinha percebido que o Oron não estava mais na equipe. Então por isso ela foi atrás dele, né, ela foi atrás do Oron. E ela acaba aparecendo quando ele estava indo para esse ponto de encontro, né, da expedição educacional, né, pedindo que ele voltasse para o grupo dos heróis. Que eles fizeram uma promessa e tudo mais. Mas ele fala que era tarde demais para ela ficar pedindo isso. Por quê? Porque eles já tinham meio que colocado outra pessoa no lugar dele, né? Eles tinham expulsado ele, né? O pessoal do grupo dos heróis tinha expulsado ele e já tinha colocado outra pessoa, né? E tava no jornal sobre isso, né? Só que ela não tinha olhado o jornal ainda. Ela não sabia do que ele estava falando. Ele só estava argumentando que tinha um novo encantador, que tinha uma nova pessoa dentro do grupo e, né, foi postado no jornal. Então, ela deveria ter lido, mas ela não leu. Então, praticamente, ela estava implorando sem saber o que estava acontecendo, né? Ela estava implorando para que ele voltasse pro grupo, só que ele fala, é tarde demais para isso. É tarde demais para ficar pedindo para eu voltar agora que eles têm uma nova pessoa substituindo eu. E eu não vou voltar mesmo que vocês queiram, mesmo que vocês peçam a minha ajuda. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.